pode aplaudir mais uma vez, bem forte, Jesus. Dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, Deus vai falar com você nessa manhã. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 22. Ou então você acompanha aqui com a gente. Sabe, eu orei essa semana buscando uma palavra de Deus para esse momento que nós íamos ter. E eu confesso aos irmãos que eu tentei muitas vezes fugir dessa passagem, porque ela é uma passagem incrível, uma passagem que Deus fala muito comigo. Mas a gente às vezes está sempre ministrando em alguns textos, mas depois Deus me deu uma confirmação, e no decorrer dessa mensagem você vai entender a confirmação que Deus me deu nessa passagem tão linda. Olha só o que diz. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora vai lá para o versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe, esse homem chamado Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele não era um homem descrente, ele era um homem religioso. Mas ele estava vivendo uma situação muito complicada. A passagem deixa bem claro que ele tinha uma filha, e essa filha ela tinha aproximadamente 12 anos. E ela estava doente, e não era qualquer doença, não era qualquer enfermidade. Ela estava à beira da morte. Esse homem ele estava passando por um problema muito grande, e esse problema fez com que ele fosse até Jesus. Veja, ele já era uma pessoa religiosa, ele já tinha uma religião, mas agora ele se deparou com uma situação que a religião dele não ia resolver. E agora ele precisa ir até Jesus. A fama de Jesus estava percorrendo ali naqueles dias, que aonde ele passava as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, né? Os mortos estavam sendo ressuscitados. Então ele sabia disso, então ele abre mão de toda a sua religiosidade, de todo o seu tradicionalismo, e ele vai até Jesus. Olha só que incrível isso. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala para ele assim: Jairo, eu vou com você. Sabe, queridos, o problema que esse homem estava enfrentando estava levando ele a viver um novo nível com Deus. Quantos querem viver um novo nível com Deus aqui em 2020? Não, vou fazer mais uma vez essa pergunta. Quantos querem entrar em um novo nível com Deus em 2020? Então pode ser, querido, que algum problema que você esteja passando, esse problema vai conduzir você a viver esse novo nível. Você está comigo aqui? Só que na hora que Jairo chega diante de Jesus, ele não realiza um milagre naquele momento. Jesus fala para Jairo o seguinte: Jairo, eu vou com você. Querido, Jesus não realizou um milagre ali. Jesus ele faz outra coisa. Ele fala para Jairo assim: Jairo, eu vou com você. A minha companhia estará com você. Nós vamos entrar agora em um relacionamento. Sabe, deixa eu te falar algo aqui nessa manhã. Muito mais do que um milagre na sua vida, Jesus, Ele quer ter relacionamento com você. Muito mais do que um milagre em 2020, Jesus quer ser a sua companhia diária. Porque lá no jardim do Éden, o que foi quebrado foi isso. Quando o homem pecou, o que foi quebrado foi esse relacionamento.
Deus é um Deus de relacionamento. Deus estava tirando Jairo de uma vida de religiosidade e levando Jairo a uma vida de relacionamento com Ele. O desejo de Deus é que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Não é simplesmente viver uma religião, não é simplesmente praticar uma religião, não. Deus quer ter relacionamento com você. Sabe, nesse ano de 2020, Jesus quer ser a sua companhia diária. Relacionamento. E ali então, Jairo começa a caminhar com Jesus, ou Jesus começa a caminhar com Jairo. E na hora que ele está chegando na sua casa, ele estava perto, eu fico imaginando a ansiedade de Jairo. Minha filha estava morrendo quando eu saí de casa, agora eu estou chegando, nós estamos chegando perto de casa, né? Vai acontecer algo, Jesus vai realizar um milagre. E de repente alguém chega para Jairo e fala assim: Jairo, a sua filha morreu, por que você ainda está incomodando o mestre? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Existe um ser maligno que não quer que você entre num novo nível com Deus. Existe um ser maligno que não quer que você viva essa realidade de um relacionamento com Deus. Jairo estava enfrentando esse ser maligno. Uma pessoa chega e fala assim: Jairo, por que você incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Sabe, deixa eu te falar algo aqui. O Espírito Santo falou muito comigo nessa passagem. Aquela pessoa, ou aquela circunstância, aquela situação, estava colocando um ponto final na história da filha de Jairo. Ela chega e diz: Jairo, acabou. Só que Jesus vira para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Eu vou melhorar, que eu acho que você não pegou. Existem muitas coisas em 2019 que o diabo colocou um ponto final na sua vida, mas Deus está falando para você nessa manhã: eu estou removendo o ponto final, estou colocando uma vírgula e dizendo para você: não temas, crê somente. Aquilo que foi colocado um ponto final na sua vida, no ano que passou, Deus está falando para você: nesse próximo ano, nesse ano que nós estamos, o melhor dizendo, eu estou removendo o ponto final e colocando uma vírgula e dizendo para você: não temas, crê somente. Tem muitas coisas em sua vida que você acha que chegou ao fim. Sabe, não coloque um ponto final aonde Deus está colocando uma vírgula. Os estudiosos aí do português sabem muito bem o que significa uma vírgula. A vírgula, ela divide dois períodos, um período do outro. Aquilo que você achava que era um ponto final, Deus está falando para você: eu estou colocando uma vírgula. A história ainda não acabou, seu casamento ainda não acabou, a sua vida profissional ainda não chegou ao fim, seu ministério ainda não chegou ao fim. Eu estou colocando uma vírgula e dizendo para você: não temas, crê somente. Sabe, essa semana, por que Deus me confirmou essa palavra? Eu tive um sonho e eu acordei tão eufórico com esse sonho. Você sabia que Deus fala em sonhos? Existem algumas coisas, certo é que alguma macarronada que você comeu, mas tem coisas que são sonhos de Deus mesmo. E eu tive um sonho que eu chegava em um hospital, e quando eu chegava nesse hospital, eu sabia que a minha filha estava internada. E a minha esposa, ela vinha e falava para mim assim: você viu a notícia aqui que a recepção deu, que a nossa filha está em risco de vida, ou que ela já tinha morrido. Ela estava nesse índice. Pensa numa pessoa, gente, eu fiquei tão aflito naquele sonho. Só que a minha esposa falava para mim assim: mas eu já deletei isso, isso não vai acontecer. E eu ia até a recepção, e quando eu chegava na recepção, eu perguntava o que estava acontecendo, e uma pessoa falava para mim assim: olha, uma tragédia, olha, você não sabe o que aconteceu. Irmãos, enquanto eu orava ontem, o Espírito Santo falou para mim: pregue a história de Jairo, porque foi isso que eu te mostrei no sonho. Alguém recebendo uma notícia ruim e Jesus falando: não temas, crê
somente. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim: não temas, crê somente. Quantos querem viver um novo nível? Sabe, eu queria pegar essa história nessa manhã, que vai nos ensinar a viver nesse novo nível. Eu creio que Deus quer levar você a um novo nível. E nós vamos aprender com Jesus nessa manhã como vivermos esse novo nível. Olha só, primeira coisa, Marcos 5:38, olha só o que diz. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. Só dão glória a Deus aí, irmão. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, presta atenção: aprenda a valorizar mais o que é bom do que o que é ruim. Você quer viver um novo nível com Deus em 2020? Presta atenção nessa chave. Aprenda a valorizar mais o que é bom do que o que é ruim. Queridos, aquela menina estava morta sim, mas Jesus, diante daquela situação tão difícil, Ele valorizou aquilo que era bom, Ele valorizou aquilo que Ele iria realizar. A menina não está morta, ela está dormindo. Sabe, nós vivemos em meio a uma sociedade onde as pessoas valorizam mais aquilo que é ruim do que aquilo que é bom, sim ou não? Às vezes até em coisas que são boas, as pessoas conseguem achar alguma coisa que é ruim. Sim ou não, gente? Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ver aquilo que é bom, aquilo que é de bom, naquilo que está acontecendo até mesmo de ruim nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28 que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Sabe como que você está vivendo a sua vida com Deus? Você tem valorizado mais o que é bom ou mais o que é ruim? Algumas semanas atrás, é interessante essas coisas. Algumas semanas atrás, nós fizemos uma reunião aqui com todas as autoridades da cidade. Então estava aqui prefeito, vice-prefeito, delegado, juiz, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, corpo de bombeiro, todos reunidos aqui. E aí, lotou de viatura aí fora, irmão. Você não tem noção, tanto de gente que chamava no WhatsApp: o que aconteceu com a igreja? Aconteceu alguma tragédia? Isso é um reflexo da sociedade. As pessoas esperam aquilo que é ruim. Irmãos, estava acontecendo uma coisa muito boa aqui. Todos esses homens estavam recebendo a palavra de Deus e nós estávamos orando por eles. Você tem noção que a maioria das nossas autoridades começaram o ano de 2020 recebendo uma palavra e uma oração? Você pode aplaudir Jesus por isso nessa manhã? Nós temos que mudar isso dentro de nós, sabe? Você não pode ser aquela pessoa que quando uma ambulância está passando, você fala: ai meu Deus, mais uma tragédia. Você tem que ser aquela pessoa que quando uma ambulância está passando, você vai dizer assim: ah Senhor, mais um milagre que vai acontecer. Amém, irmão? Tem que ser invertido. Você, quando um copo está na metade de água, você não tem que ver o copo meio vazio, você tem que ver o copo meio cheio. É assim que você tem que olhar para a sua vida. É assim que você tem que olhar para a sua realidade. O problema, querido, sabe o que é o nosso problema? Muitas vezes é o nosso ponto de vista. Você já viu quando uma pessoa diante de uma situação, você está tentando falar das coisas de Deus, ela fala assim: ah, mas eu tenho meu ponto de vista. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão, mas quem já ouviu? Você sabia que todo ponto de vista é a vista de um ponto? Todo ponto de vista no que diz respeito ao ser humano é a vista de um ponto. Você quer ver uma coisa? Vou chamar aqui minha filha. Vem cá, Ana Clara. Vem aqui com o papai. Vou fazer uma ilustração para você, que talvez vai melhorar isso para você. Vem cá. Chamei ela porque ela fala que ela não tem vergonha, gente. Vira assim com o papai. Eu estou olhando aqui para Ana Clara.
Você concorda comigo que eu estou vendo ela? Sim ou não, gente? Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo o cabelo dela. O Hudson está ali no teclado. O Hudson está vendo a Ana Clara? Então o meu ponto de vista na Ana Clara é a vista de um ponto. O ponto de vista do Hudson na Ana Clara é a vista de outro ponto. O meu ponto de vista consegue ver apenas uma realidade. Quando eu busco o ponto de vista de Deus sobre aquela situação, eu tenho a visão completa de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Pode ser que você está muitas vezes passando por alguma dificuldade, e isso tem abalado você, porque você está vendo apenas um ponto, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. E às vezes você está triste porque você está vendo aqui uma enfermidade, você está vendo aqui uma luta financeira, você está vendo aqui uma batalha muito grande. Mas quando você busca o ponto de vista de Deus, que é uma visão completa, você vai ver que no outro ponto de vista, diante dessa enfermidade, tem um milagre. No outro ponto de vista, diante desse problema financeiro, tem uma provisão de Deus. Sabe, no outro ponto de vista, daquilo que é batalha, daquilo que você acha que chegou ao fim, como aquelas pessoas achavam que a menina estava morta, que não tinha mais jeito. No ponto de vista de Deus, já tinha uma ressurreição. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, mas quando você busca um relacionamento com Cristo, não importa o que aconteça na sua vida, você tem a visão completa daquilo que está acontecendo. Obrigado, filhinho. Vamos aplaudir a nossa queridinha. Fala para o seu irmão assim, ó: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Busca o ponto de vista de Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com você é em Marcos 5,40. Olha só o que diz: e começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. A segunda chave que eu quero te dar aqui nessa manhã: aprenda a abrir mão daquilo que é fútil para viver o que é útil. Aprenda a abrir mão, queridos, de 2020, presta atenção nisso. Abra mão daquilo que é fútil para viver o que é útil. Sabe, quando Jairo chega ali com Jesus, tinha algumas pessoas chorando naquele lugar. Havia uma tradição judaica, onde eles contratavam pessoas para chorar no velório. Eram pessoas profissionais. Eles não estavam chorando ali por uma compaixão. Eles não estavam chorando porque eles estavam sentindo a dor da família. Não era nada disso. Era futilidade. Era uma coisa profissional, não era algo verdadeiro. Tanto que quando Jesus fala que a menina não estava morta, ela estava dormindo, eles começaram a rir. Imagina, irmão, uma pessoa que está lá e começa a rir. Você tem algum problema, não é verdade? A tradição judaica, eles faziam isso. Futilidade, diga comigo essa palavra, futilidade. Gente, nós vivemos uma geração de pessoas fúteis. Você sabia o que mais dá visualização na internet? É futilidade. Você posta um vídeo lá de pregação da palavra, né, de evangelismo, é pouca coisa. Você posta uma coisa nada a ver, irmão, não é? Olha, eu mudei a cor da minha unha. Ó, futilidade. Sabe, eu não quero pregar aqui nessa manhã para você que você não pode viver as coisas boas dessa terra. Não é nada disso. Não é nada disso que eu estou pregando para você. Mas existem níveis. Se você quer viver esse nível com Deus, a futilidade tem que estar lá embaixo, a utilidade tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima.
Será que isso não está se enraizando em nós, irmãos? Por que hoje cresce o número de pessoas depressivas? Cresce o número de pessoas desanimadas. Por quê? Porque há uma comparação pela internet de coisas que outras pessoas estão vivendo, às vezes a outra não está vivendo. Isso é o que? Senão futilidade. Nós precisamos abrir mão daquilo que é fútil para viver aquilo que é útil. Sexta-feira eu fui trocar o meu plano, meu celular, e a mocinha me atendeu. E quando ela precisou pegar meu celular para trocar fazer a troca de plano lá, ela estava mexendo no aparelho, e ela falou assim: ó, posso tirar sua capinha? Eu falei: você quer que eu tiro? Ela falou: não, eu tiro mesmo. E na hora que ela tirou, plá, quebrou. Aí ela falou: ai, moço, quebrei sua capinha, não, pode ficar tranquilo que eu vou te dar outra e tal. E eu só olhando para ela assim, né? Aí ela trocou o plano lá, deu tudo certo. Aí ela pegou um monte de capinha, colocou em cima de mim: vai, escolhe uma aí. E eu vendo ela falando com a outra, com a companheira dela: olha, você viu o que aconteceu? Ela falou: nossa, quebrei, agora vou, né, vai ser descontado e tal, aquela coisa, né? E eu olhando para ela assim, e eu falei: nossa, vai ser descontado dela. E eu fiquei pensando, falei: cara, o que é uma capinha de celular, gente? Eu falei assim: ô filha, deu tudo certo aí? Deu? Eu peguei o celular, falei: tchau, Deus abençoe. Ela: moça, qual a sua capa aqui? Eu falei: não, deixa quieto isso aí. Não, mas eu falei: não, filha, pode ficar com a capinha aí, eu não preciso não. Sabe o que eu pensei na hora? Mais vale aquela vida um dia ser útil para Jesus do que a minha futilidade de ter uma capinha de 20, 30 reais. Ei, irmão, eu oro para que Deus levante nesses dias uma igreja útil, não uma igreja fútil. Uma igreja que abre mão de coisas por causa das pessoas. Ah, pastor, mas aí se for desse jeito eu vou ter que perder muito na minha vida. Você perdia quando você era do diabo. No reino de Deus você não perde, você deixa. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Quando você era do diabo, você estava perdendo a sua vida. Você estava perdendo os seus sonhos, você estava perdendo os seus planos, estava perdendo. Agora que você é de Jesus, não, você deixa. Você deixa, você vai entregando. Aqui, ó, pode aplaudir o Senhor. Você deixa. Nós vamos abrir mão daquilo que é fútil e valorizarmos o que é útil. Bate a mão na mão do seu irmão e fala: meu irmão, utilidade, irmão. Útil. Será que você está disposto a abrir mão de algo por causa de uma pessoa, irmão, para Jesus? Você já parou para pensar se naquele momento vou levar essa capa, ninguém mandou você? Porque ela ainda falava para a companheira dela: nossa, ele pediu para tirar a capa. Porque a companheira dela falava para ela assim: quando é assim você deixa a pessoa, o cliente tirar a capa. Eu falei: não, filha, fica. Irmãos, isso poderia ter acontecido comigo a qualquer momento. Uma capinha, tem gente que está brigando por causa de coisas tão pequenas. Sabe, deixa eu te dar uma regrinha aqui que me ajudou muito na minha vida. Presta atenção. Deus tem que ser adorado. As pessoas têm que ser amadas. E as coisas simplesmente usadas. Quando você inverte isso, é um problema muito grande. Porque tem pessoas que inverteram a situação. Tem pessoas que estão fazendo diferente. Tem pessoas que estão amando as coisas, adorando pessoas. Amém, irmãos? Deixa eu te falar algo aqui. Eu faço questão de compartilhar todas as minhas falhas. E algumas pessoas falam assim: mas assim, se eu compartilhar, as pessoas não vão mais gostar de mim. Irmãos, você tem que compartilhar suas falhas, porque as pessoas vão gostar de você, elas não vão te adorar mais, é diferente. Está comigo aqui? Quantos e quantos foram adorados e caíram? Ei,
nós temos que abrir mão daquilo que é fútil para viver o que é útil. Você sabia que muitos lares estão sendo destruídos por causa de futilidades? Por causa de futilidade. Jesus disse assim, ó, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Tudo aquilo dessa terra, que tem nessa terra, irmão, um dia vai passar, mas a palavra dele é para sempre. Nós não podemos entrar nesse caminho de futilidade. Jesus mandou aquele povo, vai, vamos embora, vai. Para de chorar aqui, que vocês não estão chorando coisa nenhuma. Está chorando nada, é tudo profissional, vai. Eu vou ressuscitar essa menina. Aleluia. Vou ressuscitar ela. Irmãos, essa igreja que Deus quer levantar nesses dias. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais fútil, sabe, quanto mais fútil eu sou, presta atenção nisso, mais frio eu fico. Quanto mais útil eu sou, mais fervoroso eu fico para Deus. Sim ou não? Você quer saber se uma pessoa está com futilidade? Ela é fria. Uma pessoa que é útil, ela é fervorosa para Deus. Sabe, Deus quer levantar essa geração nesses dias. Sabe, aquela igreja que não está buscando no reino de Deus aquilo que ela deseja fazer. Isso é futilidade. Ela está buscando no reino de Deus aquilo que precisa ser feito. Isso é utilidade. Quando você busca futilidade, pode ser que você sempre vai achar alguém que está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Mas quando você busca utilidade, com certeza não tem ninguém, porque é você que vai fazer. É você que tem que fazer. Olha com carinho para o seu irmão e fala assim, seja útil, meu irmão. A terceira chave de Jesus para nós, Marcos 5:41, olha só o que diz. Tomando pela mão, disse-lhe, Talita cumi. Isso não é nome da menina, tá, gente? Que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se. Imediatamente começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Dá um glória a Deus aí, irmão. A terceira chave que eu quero deixar para o teu coração: aprenda a alimentar o que Jesus ressuscitou. Queridos, presta bem atenção, porque existe algo muito forte de Deus para nós aqui. Jesus ressuscitou aquela menina, e quando ele ressuscita aquela menina, ele não deixa aquela menina sair daquele jeito. Antes daquela menina sair, antes dela ser apresentada, Jesus ele fala assim, ó, dê algo de comer para ela, dá comida para ela, alimente ela. Jesus não queria que aquilo que ele tinha ressuscitado saísse com uma aparência pálida, uma aparência desanimada. Não, Jesus queria que aquela menina saísse com um rosto, uma aparência saudável. Você está comigo aqui nessa palavra? Ei, querido, Jesus ressuscitou você com ele, amém? E aquilo que Jesus ressuscitou, ele não quer que tenha aparência daquilo que é doente, daquilo que é pálido. Jesus, ele quer levantar uma igreja sem ruga e sem mácula, uma igreja que resplandece a sua luz, uma igreja feliz, uma igreja alegre. Mas para isso nós precisamos nos alimentar dele. Aquilo que Jesus ressuscitou precisa ser alimentado pela presença dele, porque Jesus é o nosso alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida, todo aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Jesus ressuscitou você, Jesus ressuscitou o seu casamento, Jesus ressuscitou várias áreas na sua vida. A minha pergunta é, você tem alimentado o que Jesus ressuscitou? Você tem feito isso? Será que você tem alimentado? Ou será que isso está com aparência de doente? Sabe, olha só o que diz em Cantares, não precisa abrir, deixa eu ler para você. Olha só o que diz Cantares 8:5, quem é essa? Quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado?
Olha o que a palavra está dizendo. Que mesmo no deserto que nós passamos, se nós estivermos apoiados no nosso amado, no amado da nossa alma, as pessoas vão dizer: quem é essa? Que igreja é essa? Eles passam por lutas, eles passam por batalhas, mas eles estão sempre alegres, eles estão sempre com uma aparência saudável, porque eles estão se alimentando no deserto da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quem é o seu alimento? Uma igreja que não é alimentada, uma igreja que Cristo ressuscitou, ela não é alimentada, ela só vai poder falar e testemunhar daquilo que o diabo fez. Ela não tem como falar o que Jesus está fazendo. Pega comigo, está comigo aqui? Você já viu que pessoas só tem testemunho do que o diabo fez? Então, quando eu era do mundão, eu quebrava tudo. Então, porque eu tinha não sei quantos processos na justiça. Então, porque eu arrebentava. Então, porque eu pegava todas. Porque eu enxugava o caneco. Porque eu me drogava, eu me acabava. Só tem testemunho daquilo que o diabo fez. Aí a pergunta é: e agora? Então agora eu vou na igreja. Agora eu vou lá. Cara, o que o diabo fez não tem relevância alguma. O que Deus está fazendo agora na sua vida? Isso é que tem valor. Agora eu te pergunto: se você não se alimentar, tem como você testemunhar? Se você se alimentar de Jesus, vai ser diferente. Você não vai ficar testemunhando daquilo que aconteceu. Você vai testemunhar daquilo que Jesus está fazendo agora. Você vai dizer assim: olha o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou um bom pai agora. Eu sou uma boa mãe agora. Eu tenho um casamento maravilhoso. Eu ganho vidas para Jesus. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa que evangeliza. Eu sou uma pessoa que faz a obra do Senhor. Eu sou uma pessoa que estou abrindo mão dia após dia daquilo que é errado para fazer a vontade de Deus. Isso é testemunho. Não é ficar aquelas rodinhas e falar: então, porque eu fiz isso, porque eu fiz. Você lembra que eu fiz? Você lembra? Nós deveríamos ter vergonha do que nós fizemos. Deveríamos ter vergonha. Mas para nós verdadeiramente testemunharmos daquilo que Deus está fazendo agora, nós precisamos nos alimentar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Só tem um jeito da gente se alimentar, irmãos. Fala para o teu irmão assim: fome. Fome. Fala para ele: você tem fome de Deus? Como é que está a sua fome por Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo ver a minha filhinha comer. Pensa numa menina que come assim, ela saboreia, né, filhinha? Quando ela está comendo, ela fala assim: olha isso aqui. Ela vai saboreando assim: olha. Irmãos, comer com fome é bom demais, não é? Deixa eu te perguntar: como é que está a sua fome por Deus nesse ano? Ei, está comigo aqui, gente? Se você não tem tido fome de Deus, você está doente. Às vezes a gente encontra pessoas, irmãos, fala. Não, pastora, eu nunca falei. Amém, irmão. Tem gente que fala: não tem vontade de ir na igreja. Preguiça. Não tenho vontade de orar, estou com preguiça. Não tenho vontade de ler a Bíblia. Se você está vivendo isso, eu tenho um diagnóstico para você aqui hoje: você está doente. Doente. Você precisa ser curado, e a presença de Deus cura você hoje. E você voltar a ser aquela pessoa que um dia você foi na presença dEle, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa apaixonada, aquela pessoa que amava a presença do Espírito Santo. Como que está a sua fome? Sabe, Apocalipse, a igreja de Éfeso ali, capítulo 2, eu sempre ficava encucado com essa passagem, porque Jesus ele vai falando ao anjo da igreja de Éfeso, ele vai falando com aquela igreja, ele fala de tantas qualidades que aquela igreja tem. Sabe, quem olhasse fala assim: puxa, que igreja nota 1000, eles têm tantas qualidades. Mas Jesus chega um momento que ele fala assim: eu tenho porém algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus não era mais o primeiro. Não era mais o primeiro. Não era. E sabe o que Jesus fala para eles? Vou ler para você.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando eu lia isso, eu ficava pensando assim: Jesus quer que a gente venha se lembrar onde a gente caiu. Qual dia foi, qual hora foi. Não é onde, é de onde. Está comigo aqui? Não é onde, de onde. Jesus não quer ficar pesando o seu pecado. Ele quer te mostrar de onde você caiu, quem você era antes, como você vivia com Deus, como você buscava Deus. Será que tem alguma coisa em sua vida que tomou o primeiro lugar, que tem que ser de Jesus? É fácil você descobrir. Eu vou te dar uma dica aqui para a gente orar. Quanto tempo faz que a presença de Deus não tira uma lágrima do seu rosto, dos seus olhos? Será que as únicas lágrimas que caem de você é por causa do seu problema? Por causa do que não deu certo? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima, simplesmente porque você sentiu a presença dEle? Você sabe que Ele está ali. Não é religiosidade, mas quanto tempo faz que você não dorme uma hora menos, que você não vai dormir uma hora mais tarde, ou você não dorme uma hora menos, não por causa da série que você queria terminar tanto de ver, mas por causa que Jesus estava te chamando para orar, porque você queria gastar um tempo a mais com Ele. Essa madrugada eu já estava indo dormir, irmãos, Deus me pegou. E eu estava cansado, irmãos, eu já tinha orado, mas o Espírito Santo me pegou de uma tal forma. Eu falei, aí eu até pensei assim: eu vou ficar quietinho aqui no meu travesseiro, chorando e orando, mas estava forte, irmão. E eu estava cansado. A minha esposa cutucou: ei, vai para um lugar que você tem mais liberdade. Ou seja, deixa eu dormir. Mas foi tão bom. Até ela me perguntou hoje de manhã: você dormiu essa noite? Eu falei: eu nem sei se eu estava dormindo ou quando eu estava orando. Eu sei que foi um bolo de coisa. Eu sei que eu fui orar, irmãos, e Deus falou tanto comigo naquele tempo. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou é que Ele vai voltar a ser o primeiro na sua vida, você querendo ou não. Seja o que for, haja o que houver, que Ele tiver que bagunçar aí, que Ele tiver que mover na sua vida, Ele vai voltar a ser o primeiro na sua vida. Não tenha medo, diz o Senhor, porque quando Ele faz isso, é para verdadeiramente te abençoar. Você vai voltar a chorar na presença dEle, pela presença dEle. Há uma diferença muito grande em chorar na presença e pela presença. Deus quer levantar uma igreja que não apenas chora na presença, mas chora pela presença. É diferente. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar.